Planejamento e controle de risco, as ferramentas necessárias para um futuro sem grandes surpresas. Fala pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o administrador Sandro Souza. E esse vídeo é em especial para o pessoal da área de saúde, tá? Mais precisamente, enfermeiras, técnicos de enfermagem, os enfermeiros, né? E todo o pessoal que trabalha basicamente em hospital e em laboratório de análise. O que acontece? Essa categoria geralmente tem que trabalhar em dupla jornada. Então, ou seja, eles trabalham em duas empresas diferentes, tá? Na administração de empresas, quando você vai administrar uma empresa, existe uma coisa que se chama provisão. O que é a provisão? Você sabe que você vai ter uma despesa futura. Então você provisiona esse valor para você fazer face com essa despesa futura. Um exemplo de provisão é quando você sabe que você vai pagar o 13º no final do ano. Se você não provisionar o seu caixa, não deixar ele robusto para fazer face com essa despesa, você vai ter problemas no teu fluxo de caixa. Outro tipo de provisão seria férias de funcionários, tá? Outro tipo de provisão seria deixar uma grana guardada para uma eventualidade de você ter que pagar uma rescisão. Então, o empresário que ele administra bem a sua empresa, ele sempre provisiona os valores que ele sabe que ele vai ter no futuro. Então, para essa categoria que trabalha em dupla jornada e que trabalha em dois empregos diferentes, é muito importante você provisionar os valores para fazer pagamento do teu imposto de renda. O que acontece com o imposto de renda para essa categoria? Vocês sabem que o imposto de renda ele é calculado através de faixas de tributação. Então, se você ganha R$ 2.000, você está numa faixa. Se você ganha 5, você está em uma faixa superior. E quanto mais você aumenta a sua faixa de tributação, mais imposto você paga na fonte. Por que eu estou explicando isso? Muitos profissionais me procuram desesperados na época do ajuste de imposto de renda, que é do dia 1º de março até o dia 31 de abril, tá? E eles me procuram porque é o seguinte, eles têm que pagar um grande valor nessa época de imposto de renda. E aí eles me perguntam, se eu tenho uma tributação na minha fonte, por que cargas d'água eu preciso pagar um imposto tão alto? Acontece, pessoal, que essa categoria, como eles trabalham em dois empregos, eles ganham um salário mediano em cada empresa. Então, se você considerar o desconto na fonte para uma empresa, ele vai estar numa faixa. E o da outra empresa vai estar em outra faixa. O que acontece? Quando chega em abril, junta os dois valores, né? As duas empresas que ele trabalha, ele vai fazer uma junção desses valores na época de ajuste. E aí ele sobe uma faixa. Então, aquele valor que deveria ter sido descontado na fonte, ele não é descontado. E aí a pessoa tem que pagar um valor muito alto de imposto de renda. A mesma coisa acontece, pessoal, com os motoristas de aplicativo. O que acontece com o motorista de aplicativo? Ele tem a opção de trabalhar via MEI, né? Microempreendedor individual, e ele tem a opção de trabalhar como pessoa física, como autônomo. E aí ele precisa recolher INSS, precisa recolher uma série de obrigações acessórias, mesmo estando na pessoa física. Então, se você, nessa época, dia do ajuste, se você, durante os meses que você está trabalhando, você não provisionar um valor para que quando chegue na época do ajuste, você faça o pagamento desse imposto de uma forma única, porque também se você parcelar esse valor em 8 vezes, ele tem juros, né?
Se você não provisionar esse valor durante o ano, você corre um sério risco de ter um desencaixe de caixa. E é isso que acontece com o pessoal da saúde, tá? Qual que é a minha orientação para esse pessoal? Você pega os seus dois empregos, você vai juntar os dois valores que você recebe e aí você veja em que faixa de imposto de renda você caiu. E aí você provisiona o valor para quando chega em abril você pague esse valor à vista, tá? O que pode acontecer também, pessoal? Você pode recolher esse valor mensalmente. Não tem nada que te impeça de fazer isso. E aí, quando for na época do ajuste, você vai entregar na mão do profissional que vai fazer o teu imposto de renda todas as guias que você pagou de imposto de renda. E aí ele vai fazer a dedução. Uma forma que esses profissionais têm também de pagar menos imposto, mas veja bem, eles precisam fazer a declaração completa. Se for a declaração simplificada, não vai valer a pena. Outra forma que esses profissionais têm de deduzir imposto é fazendo um plano gerador de benefícios livre, o famoso PGBL. O PGBL ele vai descontar até 12% da tua renda tributável do imposto que você precisa pagar. E aí você vai possivelmente restituir o valor no imposto de renda. Eu falo possivelmente, pessoal, porque todos esses valores, todas essas situações, você precisa fazer uma simulação para ver se vale a pena realmente você recolher esse plano gerador de benefícios livre e ter esse desconto, essa isenção de imposto a pagar. E aí você vai conseguir restituir. Pessoal, eu sei que o assunto é um pouco complexo, a gente que trabalha bastante não tem muito tempo de se inteirar sobre isso, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês vão ter uma caixinha, vocês podem colocar aqui na área de comentários, que eu terei um grande prazer em responder para vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até mais.